Oi! No vídeo de hoje, eu vou trazer um tema que muita gente me perguntou depois que eu mostrei o espaço novo da Minúcia, que é sobre tapetes. Muita gente me questionou, Nath, mas como é que eu escolho um modelo de tapete para ficar embaixo de onde eu tenho uma cadeira com rodinha? Qual que é o tapete mais gostoso, mais confortável para minha sala? Quais são os prós e contras de cada um? Como escolher vários modelos de tapetes diferentes para compor a decoração dos ambientes da casa? Então hoje a gente vai conversar sobre isso. Vamos lá? Vou começar esse vídeo, gente, dando um tour geral pelos 3 espaços onde a gente tem tapete aqui, para vocês entenderem como a gente fez para harmonizar tapetes diferentes. Então, logo que a gente entra aqui nesse espaço, a gente tem esse tapete que é o orgânico. Nós escolhemos esse modelo orgânico exatamente para que ele não ficasse muito delimitado, porque a gente tem ali uma escada, a gente tem um sofá que é pequeno, a gente tem uma porta de entrada que precisa ter o giro, então seria muito difícil conseguir escolher um tapete de formato tradicional, como um retangular, por exemplo, que se adequasse de uma forma bacana para o espaço. Além disso, a gente também tem essa pintura orgânica aqui na entrada, que traz para a gente esses traços mais sinuosos, mais delicados, que é o que a gente consegue ver rebatido aqui no formato do tapete. Então, a primeira coisa que vocês vão ver de identificação entre os 3 modelos escolhidos é esse formato mais orgânico. Se a gente reparar um pouquinho nas cores, esse espaço ele tem tons de cinza, de amarelo e de madeira. Então eu escolhi uma das cores desse espaço, que é o amarelo que mais predominam, e coloquei um tom mais escuro ali no tapete para criar uma harmonia com os tons do ambiente. Aqui também trouxe os tons de cinza e branco, que são tons que existem aqui nesse espaço, e finalizei com um tom de azul e um pouco de terracota para complementar esse degradê de cores. Mas percebam que existe uma sinergia entre as cores do ambiente e as cores do tapete. Quando eu venho entrando por aqui, eu tenho mais 2 tapetes que eu escolhi para esse nosso espaço comercial. Esse primeiro tapete aqui, qual é a relação que a gente vê entre esse tapete e esse? Os 2 tapetes são orgânicos e os tons de azul que eu escolhi ali, eles vêm para cá. Então eu tenho o mesmo tom de azul, o mesmo tom, olha, de off-white, e aqui eu tenho pinceladas do verde, porque eu não preciso ficar com todos os ambientes da casa iguais. Eu posso variar as cores de acordo com a decoração de cada espaço. E esse espaço aqui, ele tem a decoração toda muito neutra, ele não tem nenhuma parede pintada, né? Essa estante é uma estante branca. Então eu conseguia trazer aqui com mais liberdade outras cores que não estavam presentes no ambiente. E aí o terceiro tapete que a gente tem aqui é esse tapete que fica aqui na nossa área do escritório, né, que é onde a gente trabalha com as cadeiras de rodinha, e aí a gente percebe também a harmonia dele com os outros tapetes, primeiro pelo formato, que é um formato orgânico, e segundo pelos tons. A gente escolheu aqui o azul marinho e esse off-white que tem presente aqui nesse tapete e aqui nesse tapete também. Com isso, a gente vai criando uma sinergia, uma harmonia entre os diferentes tapetes dos ambientes. Então, essa é a primeira dica que eu quero dar para vocês. Quando você tem uma casa com ambientes isolados, por exemplo, um quarto, uma sala, um outro quarto, um hall de entrada, como esses ambientes ficam separados, você não precisa se preocupar em ter uma linguagem muito unificada entre os tapetes. Imagina que aqui, como eu tenho 3 salas que estão conectadas, né? Elas não têm porta entre uma e outra, é como se a gente estivesse falando de um ambiente integrado. Então, essas dicas que eu estou dando aqui para vocês, dessa harmonia entre os modelos diferentes escolhidos, você pode e deve usar na hora de escolher os tapetes para o seu ambiente integrado. Por exemplo, se você tem uma sala de estar, uma sala de TV e um espaço gourmet que tem um cantinho de estar ali fora e esses ambientes estão integrados, nesse caso sim, é muito importante que você busque essa harmonia entre os tapetes do ambiente. Mas se você tem ambientes diferentes, você não precisa se apegar tanto a essa regra. Você pode ter formatos, cores e até mesmo estampas que sejam adequadas a cada ambiente de forma isolada, tá? As dicas que eu tô dando aqui, olha, desses tapetes maravilhosos, são para quando a gente tem realmente ambientes integrados, para que exista essa harmonia nos diferentes modelos conforme a gente vai percorrendo os espaços. Agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês a diferença de tecido que eu escolhi entre cada um deles. Vou começar por esse ambiente aqui, que é o ambiente que eu já estou,
que é o nosso escritório. Esse tapete aqui é o bouclé da Tapete São José. Ele tem um tecido bem baixo, olha, eu vou mostrar aqui para vocês de pertinho. Então ele é um tecido mais liso, ele não tem pelo, ele é mais retinho. Esse tipo de tecido é o ideal para quando a gente precisa que deslize as coisas com mais facilidade, tá vendo? Então aqui eu tenho essa cadeira de rodinha, que ela precisa deslizar nesse tapete, um tapete de pelo mais alto não funcionaria, tá? Esse tapete é muito legal para quem quer facilidade de limpeza, porque quando cai uma água, exatamente por ele não ter pelo, né, por ele ter essa característica mais lisa, é mais fácil de você limpar, inclusive uma sujeira, por exemplo, porque você vem com uma buchinha, já dá ali uma esfregadinha, sabe, com delicadeza, né, e você já consegue resolver a limpeza. Então eu gosto muito disso aqui, para quem tem pets, para a área de estar de consultório, para a área comum de condomínio, para home office, para essas áreas, eu acho que esse estilo de tapete no bouclé liso, né, que tem essa característica mais reta e não de tanto pelo, é a ideal. Agora, temos este outro modelo aqui, que são os tapetes de nylon, que é o que eu escolhi para essas duas salas. O tapete de nylon, ele já é aquela coisa bem gostosa para a gente deitar, para a gente sentar, tá vendo? Porque ele tem essa característica mais macia, tá? Qual que é a grande vantagem dele? Além dele ser muito mais confortável, mais gostoso ao toque, ele é uma delícia para a gente se jogar para ver uma TV com uma almofada, andar descalço, sabe? Essas coisas. Ele também marca muito menos, ele fica com menos marcas, né? De andar, de pé, de rodinhas, porque afinal o pelo acaba disfarçando, enquanto esse daqui, exatamente por ter uma superfície mais reta, acaba marcando um pouco mais. Então é legal evitar ele em lugar que seja, por exemplo, de muita passagem. Aqui a gente tem um ambiente que é um ambiente de estar, né? Não é um ambiente de circulação. Tanto que nesse espaço aqui, onde a gente tem o ambiente de circulação principal, a gente escolheu o de nylon. Olha só, esse tapete aqui fica na entrada, né, desse espaço comercial. Então, quando a gente entra aqui, a primeira coisa que a gente faz é pisar nesse tapete para ir para os outros ambientes que eu mostrei para vocês, certo? Com isso, uma das coisas que a gente fez questão aqui foi exatamente de escolher o tapete de nylon para que ele não ficasse tão marcado com os pezinhos que naturalmente vão entrar aqui, tá? Isso também fez com que eu escolhesse esses tons mais escuros de amarelo, de terracota. Eu fui ousada, escolhi aqui um off-white porque eu achei que esse contraste era muito necessário para harmonizar com as cores do ambiente. Mas se você tiver um fluxo grande demais de pessoas, você pode também escolher um tom mais escuro para que apareça ainda menos sujeirinha no dia a dia, tá? Claro que esses não são os únicos modelos de tapete e de tecido que existem, né? Óbvio. Ainda mais a Tapete São José, que tem uma infinidade imensa de cor, modelo, formato, tecido, faz coisa personalizada, então tem uma variedade muito grande, mas eu achei que valia muito compartilhar com vocês o raciocínio que eu tive de escolher esses 3 modelos aqui para o nosso espaço, principalmente porque, gente, eles camuflaram esse piso. Se você olhar de pertinho, olha, esse piso, ele é cheio de marcas, sabe? Ele tá um pouquinho triste, sabe? Não é que ele seja feio, mas ele tá um pouquinho triste. E os tapetes deram um up, sabe? Na decoração desse espaço. Então essa também é uma ideia muito legal de como transformar os ambientes num imóvel, por exemplo, alugado. Se você tem um apartamento alugado, que você quer dar uma transformada, um piso que você não gosta, pode arrasar nos tapetes, porque muda completamente a decoração do espaço. Eu amo! Eu considero que o tapete é o gran finale da casa, sabe? Ele traz aquele aconchego, aquele conforto e fecha sempre com chave de ouro a decoração. Então eu espero que o vídeo de hoje tenha contribuído com ideias, sugestões e muita informação e conhecimento para que você escolha o tapete ideal para sua casa. Lembrando que todos os tapetes que eu mostrei aqui são da nossa parceira querida Tapete São José. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo todos os links de onde vocês encontram a Tapete São José para comprar o seu também. Combinado? Um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau!